Muito bem, pessoal. Estamos de volta aqui para estudarmos mais um módulo do nosso curso de informática para o concurso da Polícia Federal. Hoje nós vamos entrar num módulo que talvez seja o mais importante aí para a sua prova, para o seu concurso da Polícia Federal, que é o módulo de redes de computadores. Com certeza, muitas das questões que vocês terão na prova vão vir desse módulo, vão vir dos assuntos tratados aqui em redes de computadores, tá bem? Então, primeira coisa, a gente vai revisar alguns conceitos que a gente já viu em aulas passadas, mas que são muito importantes para que você chegue na prova e consiga resolver as questões, né? Marcar as questões de maneira correta, tá certo? Então, primeira coisa que a gente vai definir o que é uma rede de computador, tá? Então, uma rede de computador, redes de computadores, enfim, são sistemas ou arquiteturas que permitem a comunicação, né? Essa troca de dados, essa troca de informações e também o compartilhamento de recursos entre os dispositivos interconectados. Esses recursos eles podem ser recursos lógicos, como os dados, as informações, e também podem ser recursos físicos, como por exemplo uma impressora. E estes dispositivos que fazem parte das redes de computadores, eles podem ser chamados de diferentes nomes pela banca organizadora do concurso, né? Nós podemos ter aí uma questão falando que esses dispositivos são nós da rede, né, ou hosts da rede, ou simplesmente chamando-os pelos seus nomes convencionais, né? Um computador, um celular, um tablet, enfim, né, temos todas essas possibilidades. Então é bom que você fique muito atento quanto a isso também, quanto à nomenclatura desses dispositivos que estão interconectados, tá certo? Definimos então o que são as redes de computadores e agora a gente vai aqui para os principais objetivos das redes. E o principal, o primordial aqui seria o compartilhamento de recursos, né? Informei, já falei para vocês, esses recursos eles podem ser recursos lógicos, né? Como os arquivos, os dados, as conexões com a internet, mas também podem ser compartilhados recursos físicos, como por exemplo impressoras, né? É possível que você tenha aí no seu trabalho uma impressora que é compartilhada, que todo mundo usa, né? Que está conectado à rede ali na sua sala ou em salas distintas, use aquela mesma impressora para fazer impressões, para escanear algum documento, enfim, para que seja utilizado algum recurso ali daquele equipamento, tá? Outro objetivo aqui que a gente tem das redes é a comunicação. Também, né, um dos principais objetivos das redes é essa comunicação entre os nós que estão ali conectados. Então, né, se utilizam as redes de computadores aí para o envio de e-mails de um ponto ao outro, para se fazer videoconferências, para fazer acesso remoto a outros equipamentos que não estão fisicamente ali naquele local, tudo isso envolve a comunicação, que também é um objetivo das redes de computadores, tá? Centralização de dados também, né? O uso de banco de dados compartilhados, assim como impressoras podem ser compartilhados, banco de dados também podem ser compartilhados, acessando o serviço direto de um servidor central. E um outro objetivo aqui também das redes de computadores é a escalabilidade, é cada vez tornar mais fácil aí a gente adicionar novos dispositivos nas redes de computadores sem ter que fazer grandes ajustes, sem ter que empenhar grandes valores, né, na construção dessas redes de computadores. Passado esse tópico inicial, nós vamos novamente aqui definir o que são protocolos de comunicação. Estudando redes, pessoal, é indispensável que a gente saiba o que são os protocolos e por que eles existem. Então, vamos definir logo aqui o que é um protocolo de comunicação. Protocolos de comunicação, eles são regras, tá? São convenções, são padrões para que os dispositivos de uma rede eles consigam se comunicar de maneira correta, né? Em outra aula eu já dei um exemplo para vocês e novamente eu vou recorrer a ele para que vocês tenham bem entendido o que é um protocolo de comunicação, tá? Digamos que eu estou mantendo uma conversa com outra pessoa e eu falo português e essa outra pessoa ela fala inglês. Obviamente, se nós formos utilizar as nossas línguas nativas, a gente não vai conseguir se comunicar adequadamente. Para isso, precisaria de se utilizar um protocolo, uma regra de comunicação, um padrão para que a gente consiga conversar, né, sem maiores problemas. Então, nós poderíamos criar um padrão, por exemplo, um protocolo, em que nós fôssemos conversar na língua inglesa, né, que é uma língua mundialmente aceita, né, é uma língua que é a mais aceita aí em todos os continentes. Então, poderíamos estabelecer esse protocolo de fazer a nossa conversação na língua inglesa.
Ou, por exemplo, poderíamos criar um outro protocolo exigindo que se houvesse um tradutor para que a gente pudesse fazer a comunicação. Vocês entenderam? Captaram o que é um protocolo? É uma regra de comunicação para que os nós da rede, os hosts da rede, eles consigam se comunicar de maneira adequada. Então, a gente vai ter protocolos para diversos serviços, para diversos recursos em toda a comunicação que a gente faz nas redes de computadores. Senão, viraria uma bagunça, né, pessoal? Sem nenhuma regra, sem nenhum padrão, tá bem? E eu trouxe aqui só a título de exemplo, tá, alguns dos protocolos que a gente vai estudar logo adiante ainda nesse módulo bem mais a fundo, tá bem? Então, nós temos aqui o TCP e o IP, que são os dois protocolos que dão nome à arquitetura que é utilizada aí nas redes de computadores, a arquitetura TCP/IP, tá? É a base para a comunicação na internet, esses dois protocolos, né? Organiza os dados aí em pacotes, faz o direcionamento dos pacotes de dados, roteamento, para onde vai, né? Da onde sai, enfim, né? Os protocolos TCP/IP com certeza são os dois protocolos mais importantes aí quando se trata de redes de computadores. Mas também temos, né, os protocolos HTTP e HTTPS, utilizados aí na navegação em sites da internet, né, para comunicação na web, que são os protocolos de transferência de hipertexto, o normal, o HTTP, e o HTTPS é o protocolo de transferência de hipertexto seguro. Tá? Também temos aí protocolo FTP, que é um protocolo de transferência de arquivos de cliente para servidor. Também temos os protocolos referentes à troca de mensagens nas redes, protocolo SMTP, que é o protocolo de envio de e-mails, protocolos POP e IMAP, que são os protocolos de recebimento de e-mails. Temos também protocolo que traduz aí o nome de domínio, que é aquele nome que a gente digita ali, né, www.google.com, que é um endereço bem mais entendível para os seres humanos. Ele traduz, então, esse endereço para endereço IP, que é o endereço que a máquina entende, né? O endereço IP, então, ele é composto ou por números decimais, no caso do IPv4, né? Ou por números hexadecimais, no caso do IPv6. Então, o DNS ele faz essa tradução, né, desse nome de domínio comum para endereço IP. Fora esse, nós temos outros vários protocolos que nós vamos estudar mais a fundo um pouco mais à frente, tá bem? Aqui só trouxe esses a título de exemplo para que vocês já vão se habituando, né, com esses nomes e mais ou menos aí qual é a função de cada um, tá certo? E agora a gente vai ver algumas classificações das redes de computadores. São muito importantes porque aparecem muitas questões sobre classificações das redes, tá bem? A primeira que a gente tem aqui é a classificação por área geográfica. Então, nós vamos definir as redes aí de acordo com o seu alcance territorial, de acordo com o seu tamanho, com a sua extensão de território, tá bem? Então, essa classificação ela vai impactar diretamente na escolha das tecnologias, nos custos e nos objetivos de cada rede, né? Por exemplo, aí, para redes pessoais, que a gente vai ver logo a seguir aqui, a gente vai utilizar um tipo de tecnologia, que são as tecnologias de curto alcance, por exemplo, Bluetooth, NFC, infravermelho, que são tecnologias que têm custos menores, o objetivo delas é conectar esses dispositivos que estão próximos um do outro, né? Então, é isso, pessoal. Para diferentes tipos de classificação, a gente vai ter diferentes tipos de tecnologias, diferentes tipos de custos envolvidos na aplicação daquela tecnologia. Os objetivos também eles vão ser diferentes, tá certo? Então vamos aqui para a primeira classificação, que é a classificação em rede de área pessoal, a PAN, Personal Area Network. Então elas são redes pessoais com alcance de poucos metros. É aquela rede ali que você vai conectar o seu fone de ouvido ao seu celular, ou o seu fone de ouvido ao seu computador. Você vai conectar o seu teclado, o seu mouse ao seu computador. Redes de curto alcance, redes que conectam o dispositivo num espaço limitado, tá certo? Outro exemplo que nós temos também, o NFC, né? Quando você chega ali com o seu cartão de crédito na maquininha de pagamento, aproxima e ele já faz o pagamento ali imediatamente. Também ali nós estamos utilizando uma rede pessoal, assim como também quando você aperta aí o botãozinho do seu controle remoto, né? Está se utilizando ali em algum contexto, uma rede de alcance limitado, né? Uma rede pessoal, tá certo? Então, são redes de curto alcance, né? São redes que também têm um custo
reduzido para se implementar, né, um custo baixo, e o objetivo dele é esse, é conectar esses dispositivos a curta distância, tá bem? E aqui nós temos as outras 3 classificações que complementam, né, essa classificação aí por área geográfica, que é a LAN, Local Area Network, que é uma rede de área local. Então, essas são redes locais com alcance de até 1 quilômetro, mais ou menos, né? A gente coloca aqui uma limitação em metros, em quilômetros, mas em prova raramente aparecem essas distâncias assim. Você tem que entender que a rede pessoal ela é de curto alcance, a rede local ela já tem um alcance um pouco maior, a rede metropolitana já alcança, né, uma área geograficamente um pouco maior e assim por diante, né? A WAN, né, a rede de grande extensão, ela vai abranger uma área superior às outras. Então, as redes locais elas são amplamente utilizadas, né? Na sua casa, aqui na minha casa, no seu escritório, na maioria dos lugares que a gente vai e que tem uma rede, que a gente tem um acesso à internet, por exemplo, né, está sendo utilizada ali uma rede local. Já a rede metropolitana, como o próprio nome já diz, ele cobre uma área metropolitana. Então, uma área metropolitana ela pode conectar bairros dentro de uma mesma cidade ou até, né, bairros em cidades que são contíguas, ali naquela área metropolitana, uma região metropolitana, por exemplo. Aqui na região metropolitana de Porto Alegre, fazem parte aqui as cidades de Cachoeirinha, Gravataí, por exemplo, nós poderíamos ter uma rede de área metropolitana cobrindo parte dessas 3 cidades, né? Bairros ali próximos dessas 3 cidades, já que elas ficam uma ao lado da outra, tá certo? E as redes metropolitanas, então, elas podem utilizar aí a tecnologia WiMAX, que é tecnologia de acesso sem fio, né? E também podem utilizar aí tecnologias como a fibra ótica, por exemplo, né? Que se acessa aí as redes por meio de cabos, tá bem? E por fim, nós temos aqui a Wide Area Network, que é a rede, né, que comporta aí uma área de grande extensão, né, de larga extensão. São redes que têm um alcance muito grande, elas podem interligar cidades, podem interligar estados, podem interligar países e até continentes. O exemplo clássico que a gente tem de WAN é a internet, né? A internet é uma rede mundial de computadores, então abrange todos os continentes e ela é classificada como uma WAN, uma rede de grande extensão. E qualquer uma dessas classificações aqui nós podemos ter tanto conexões com cabeamento físico e também por tecnologias sem fio, né? Quando nós temos as tecnologias sem fio utilizadas nessa classificação, nós colocamos um W na frente da nomenclatura para referir que é uma wireless, né? Tecnologia sem fio. Então, aqui na LAN, por exemplo, se tivermos aí uma LAN sem fio, dentro da LAN, por exemplo, Wi-Fi, então a nomenclatura ela mudaria para WLAN. Da mesma forma que na MAN, né, a tecnologia WiMAX seria WMAN e a tecnologia fibra ótica, se fosse utilizada, seria MAN, somente MAN, né? Aqui também na PAN a mesma coisa e na WAN, né, o mesmo sentido. Sempre que tivermos uma conexão sem fio, na nomenclatura nós colocaríamos um W na frente. Prestem bastante atenção a isso também. E nós vamos passar aqui para um outro tipo de classificação das redes de computadores, que é a classificação quanto à topologia, né? Topologia das redes. Então, topologia é a forma como os dispositivos, os hosts, né, eles são organizados ou fisicamente ou logicamente dentro daquela rede. Então, de acordo com essa classificação, de acordo com os diferentes tipos de tecnologia, nós podemos ter diferentes tipos de desempenho, né? Tolerância a falhas também pode ser diferente de uma topologia para outra, manutenção também dos dispositivos, tá? Nós vamos ver tudo isso aí efetivamente agora, tá bem? Então, classificação. A primeira classificação quanto à topologia barramento, bus. Já falei um pouco para vocês desse tipo de topologia em outras aulas, tá? Nesse tipo de topologia, no barramento, todos os dispositivos, eles compartilham a conexão por meio de um único cabo central. Você pode ver aqui na imagem, né, que está bem representada, nós temos um cabo central e temos vários dispositivos aqui que estão compartilhando nessa mesma conexão aqui, este mesmo cabo central. Então, topologia barramento é uma topologia simples, ela é mais barata para implementar, porém ela é sensível a
falhas nesse cabo. Por exemplo, se o cabo romper aqui no meio, é possível, né, que essa rede ela pare de funcionar, pelo menos para algum desses dois lados, tá certo? Então, para complementar aqui, ela utiliza o tipo de transmissão broadcast, a gente já viu em outras aulas como funciona essa transmissão broadcast, que é de um para todos. Então, no caso, se este computador aqui quisesse transmitir uma mensagem para este outro que está aqui, ele enviaria a mensagem por meio desse link central, desse enlace central, e todos os outros dispositivos que estão conectados nesse enlace, eles iriam receber, né, essa mensagem e a descartariam se não fosse para aquele dispositivo específico, ou se fosse para ele, a receberiam, tá certo? Neste contexto, então, desse tipo de topologia, teria que ter aí um protocolo que mediasse a colisão de dados, né? Porque neste tipo de topologia é muito fácil, é mais fácil se ter uma colisão de dados do que em outras topologias. E aqui se faz uma comunicação do tipo half duplex. Também já vimos, né, o que é simplex, half duplex e full duplex. A comunicação half duplex ela é uma comunicação que ela é bidirecional, ela pode ocorrer em qualquer dos dois sentidos, porém, ela é uma comunicação que não ocorre simultaneamente. Sempre quando um host está transmitindo, os outros ou o outro ele tem que ficar somente escutando, somente recebendo. Então, é uma comunicação bidirecional e não simultânea, e ela é utilizada aqui nesse tipo de topologia, na topologia barramento, tá bem? Estes são os principais pontos que você tem que saber desse tipo de topologia. Passamos agora para a topologia em anel, tá? Que é uma topologia onde os dispositivos eles ficam conectados aí num circuito fechado, né? Bem na forma de um anel mesmo, de um círculo. Então, para ocorrer a transmissão de dados nesse tipo de topologia, se utiliza o que se chama de token, né? O dispositivo que está com o token naquele momento, ele vai poder transmitir, enquanto os outros vão ficar aguardando para chegar a sua vez, né, de transmitir dentro daquela rede. Então aqui nós temos uma conexão que ela é feita ponto a ponto, mas que se necessita desse token para que se possa fazer essa comunicação. E aqui nós temos um grande problema que se um desses dispositivos aqui falhar, ou até mesmo a conexão aqui ela for cortada, nós vamos ter um problema na rede toda, tá certo? Nós vamos passar aqui para os outros 3 tipos de topologias a serem estudadas e a mais importante delas aqui que é a topologia em estrela. A topologia em estrela é a mais utilizada nas redes de computadores atuais, tá bem? Então, nesse tipo de topologia, existe dispositivos conectados a um ponto central. Você pode ver aqui na imagem representativa que nós temos aqui um ponto central, que pode ser tanto equipamento de rede chamado switch, quanto equipamento de rede chamado hub. Hub é mais antigo, né? Quase não se usa mais. O que se utiliza atualmente é o switch, tá bem? Então, nós temos esse ponto central aqui e todos os dispositivos eles estão conectados aqui a esse ponto central, né, em um enlace ponto a ponto, uma conexão dedicada entre o dispositivo final e o dispositivo central, tá certo? É, como eu falei, é uma topologia que é mais utilizada atualmente nas redes de computadores. Ela tem uma boa tolerância à falha, tá? Porque, no caso aqui, se esse dispositivo falhar, ou esse link aqui ele for cortado, né, a rede ela vai continuar funcionando normalmente para todos os outros dispositivos, sem problema nenhum. Então, tem uma boa tolerância a falhas, não é um dispositivo não está funcionando que a rede vai parar de funcionar. Porém, ela tem um ponto central de falha, né? Se esse ponto central de falha aqui, que é o dispositivo organizador, ali, o switch, se ele falhar, o switch ou hub, né, no caso, se eles falharem, né, vai haver um problema na rede se não houver uma redundância, no caso, um backup. Então, essa é a topologia em estrela. Nós vamos agora ver os tópicos relacionados à topologia em malha, tá? Então aqui cada dispositivo ele se conecta a vários outros dispositivos ali naquela mesma rede. Eles não se conectam a um ponto central, eles se conectam uns aos outros. Aqui na figura representativa você pode ver que todos esses 5 dispositivos eles estão conectados entre eles.
E não há aqui, no caso, um ponto central, né, que faça esse gerenciamento dos dispositivos na rede. Então, quando essa conexão aqui ela é completa entre todos os dispositivos dessa rede, por exemplo, se esse dispositivo aqui ele estiver ligado a todos os outros dispositivos nessa mesma rede e assim funcionando também com os outros dispositivos, essa topologia ela tem o nome de full mesh, né? É a malha completa. Se o dispositivo ele estiver ligado a somente alguns daqueles outros dispositivos na mesma rede, ele é chamado de malha normal, tá bem? Essa rede, obviamente, ela é muito mais segura, porque ela tem um alto poder de redundância aqui. Caso esse dispositivo aqui falhe, por exemplo, a informação ela pode tomar outros vários diferentes caminhos para chegar no seu destino final, né? Então, ela é altamente tolerante a falhas. Em contrapartida, ela tem um custo muito grande de implementação, porque cada dispositivo que for acrescentado aqui nessa rede, por exemplo, né, eu vou ter que ligar ele os outros vários dispositivos que estão aqui conectados. E isso tem um custo muito grande, né, porque cabeamento não é barato, a gente sabe disso, né, os dispositivos de conexão não são baratos, então esse é um tipo de topologia que ela tem um custo um pouco mais elevado comparando com, né, as topologias que já vimos, tá bem? A complexidade também de se fazer essa instalação desse tipo de topologia, ela é maior do que os outros tipos. E por fim, nós temos a topologia em árvore, também chamada de topologia hierárquica, porque ela combina várias redes do tipo estrela em níveis hierárquicos. Então aqui a gente pode ver na imagem representativa que nós temos um ponto central lá em cima e a gente vai descendo na hierarquia aqui e temos várias redes do tipo estrela conectadas. Aqui nós poderíamos ter outras ramificações com outras redes estrela também conectadas, tá? Então, esse é o tipo de característica aí da topologia em árvore, a topologia hierárquica. Ela é indicada para grandes organizações, para grandes redes, quando se tem muitos dispositivos para serem conectados, então se utiliza, né, esse tipo de topologia. E aqui nós temos um problema que se o nó raiz, o nó principal, ele sofrer algum dano, é provável que essa rede ela seja afetada, tá bem? Por aqui então nós terminamos essa nossa primeira aula referente ao módulo de redes de computadores e eu te aguardo na próxima aula.